condição de inscrita, passa a palavra a senadora Cátia Abreu, 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas boas-vindas. Gostaria apenas de reafirmar alguns pontos que aqui foram colocados na ocasião em que estive fazendo a defesa da presidente no quesito Plano Safra. Mas eu só gostaria de insistir com relação à questão de operação de crédito. Primeiro, que banco não tem prejuízo, eu não conheço banco que dá alguma coisa para alguém, eu até gostaria de conhecer. Mas, neste caso específico, quem passa e quem faz o empréstimo aos produtores não é a União que recebeu dinheiro dos bancos emprestados e repassou aos produtores. A União contratou apenas e viabilizou a operação de crédito subvencionada, aprovada em lei pelo Congresso Nacional. Então, neste momento, quem assina a operação de crédito é o produtor rural, junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica e demais bancos. A União fica ao seu encargo de operar e repassar a subvenção. E quero ainda comentar, como o senador disse anteriormente, que é apenas uma bolsa empresários, eu não quero negar que a subvenção ela foi dada a todos os produtores de todos os tamanhos, porque isso não se escolhe cara nem coração. Arroz, feijão, soja e milho tem preço internacional, não interessa o tamanho da fazenda. E a subvenção, ela é apenas para dar competitividade ao produtor brasileiro que vai concorrer no mercado das commodities internacional, senador Ataídes, com juro de 0 nos Estados Unidos ou juro de 4% na Europa. E nós jamais poderíamos ter 370 bilhões de reservas cambiais se nós não tivéssemos um juro competitivo a esses países. A questão foi porque o Brasil abriu-se para o mundo. Então, a subvenção, ela é quase que uma exigência para que a agricultura brasileira possa sobreviver. Por isso, ela foi colocada em lei, ainda no governo Collor, quando o Brasil foi aberto ao mundo, que entendeu-se que os produtores rurais jamais concorreriam no mundo se não houvesse essa subvenção para equiparar modestamente os juros internacionais, que ainda são muito mais baixos do que praticado no Brasil, mesmo com a subvenção dada ao governo. Quando a senadora Fátima Bezerra disse do cálculo em 6 meses, a portaria, ela define apenas que em 6 meses não é para o governo federal pagar a subvenção. A partir daqueles 6 meses, a conta fecha, porque é muito complicado você fazer uma conta mensal, apesar de que os bancos apresentem uma conta mensal, porque é uma exigência apresentar o seu balanço mensal por Basileia e pelas regras do Banco Central, mas não significa que a União deve mensalmente. A regra do Banco Central, a da portaria, diz que o banco que vai receber a subvenção, ele tem que apresentar ao governo a conta fechada a cada 6 meses. Mas o próprio relatório diz aqui, claramente, que definem explicitamente o prazo de pagamento, mas o fazem de forma implícita. Eu gostaria de conhecer um contrato de empréstimo, de operação de crédito, que tem data implícita, porque eu quero tomar esse crédito. Crédito com data implícita, eu gostaria demais de ter. Eu só conheço contrato de empréstimo com data explícita. E todos os empresários que estão aqui sabem disso. Então, com data implícita, não pode ser operação de crédito. Ou nós vamos ter que mudar todo o arcabouço jurídico. Então, conclua, senadora, por favor. Obrigado, presidente. Em 2 minutos. Eu só quero lembrar mais uma vez que o TCU, inclusive, o TCU não fala em nenhum momento, em nenhuma linha e nenhuma vírgula na responsabilidade da presidente Dilma Rousseff sobre o Plano Safra e sobre a subvenção do Plano Safra, porque é de responsabilidade integral do Ministério da Fazenda via Tesouro Nacional. O próprio tribunal não condena o não pagamento no passado porque ele não era explícito. A partir do momento que o TCU disse, a hora que os 6 meses vencerem e que o banco apresentar a conta
ao governo, aí tem que ser pago imediatamente. A partir daquela decisão, a partir daquele dia, o governo federal não atrasou nem um minuto depois de que o órgão de controle mudou a regra e fez uma outra definição, que ninguém está reclamando dessa nova definição, mas que é uma nova definição que não era usada anteriormente. Agora, eu não posso dizer que um cheque sem fundo, por exemplo, é estelionato ou não, pelo volume do cheque sem fundo. Cheque sem fundo de R$1 é estelionato, desde que não seja predatado. Agora, a operação de crédito, porque no passado atrasava-se também as subvenções, mas que era um valor menor e que um Dilma Rousseff foi um valor maior, é querer dizer que querer dizer que é estelionato, cheque acima de R$1 milhão e não mais menos abaixo de R$1 milhão. Então não é o valor, não é o volume que vai definir o crime, e sim o hábito e as regras que foram praticadas ao longo dos anos. Sem dizer que nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal não é lei orçamentária. A lei orçamentária, todos nós sabemos o que ela contém. O PPA, a LDO e a LOA. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Cátia, eu deixei que o tempo de Vossa Excelência estourasse com a aquiescência de todos os presentes em homenagem à estreia de Vossa Excelência. É de boas-vindas, é o DEBI. Muito obrigado, senhor presidente. Passo agora a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Conceição. Senhor presidente, me permite o artigo 14, só para fazer um ligeiro comentário? Não, faça, eu vou permitir a Vossa Excelência, pela ordem, 1 minuto. Porque artigo 14, eu acho que eu não ofendi meu colega senador. Não cabe o artigo 14. Eu vou dar 1 minuto a Vossa Excelência. Eu só estou querendo aproveitar a oportunidade, minha querida senadora Cátia, lá do meu querido estado do Tocantins. Senhor presidente, o que a senadora colocou com relação ao procedimento dessa tomada de empréstimo junto ao Banco do Brasil pelos agricultores é correta, não há dúvida nenhuma. Mas essa diferença desse subsídio, o governo toma um dinheiro emprestado a 14% e empresta a 5%. Então, essa diferença realmente é a taxa de juro. Não tem. Inclusive, eu tenho falado sobre o contrato de mútuo. Por que o governo não assinou um contrato de mútuo? Porque todo este procedimento foi já está esclarecido, senador. Vamos passar agora a palavra à doutora Janaína. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada. Cumprimento a presidência, a relatoria, senhores senadores, colegas advogados. Antes, gostaria também de informar que o senador Magno Malta agora é titular da comissão especial em substituição à senadora Rose de Freitas. Seja bem-vindo como titular, senador Magno Malta. Eu agradeço. Eu estava aqui como suplente o tempo inteiro porque eu nunca me senti reserva em lugar nenhum. Então, por isso, mesmo como suplente, eu era efetivo. Vossa Excelência foi promovido para a alegria de todos nós. Com a palavra, a doutora Janaína. Muito obrigada, Excelência. Eu cumprimento a testemunha. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos com relação ao laudo pericial, que eu entendo que são esclarecimentos que precisam ser feitos. A disciplina que trata dessa matéria de perícia não é nem o direito penal, nem é o processo penal. Na verdade, nós temos duas disciplinas que abordam essa questão, que é a medicina forense e a criminalística. Tanto no campo da medicina forense como no âmbito da criminalística, e eu tive excelentes professores nas duas disciplinas e uso muito o que eles me ensinaram na disciplina que ministro, que é segurança pública na faculdade, o que esses professores nos ensinam é que nós temos que ler o laudo conforme o que é da competência do perito. Não é da competência do perito dizer se a pessoa... E cortaram a fala aqui, cortaram o microfone. Acho que caíram todos. Voltou. Não é da competência do perito, em qualquer que seja o crime analisado.
Nossa, o negócio depois entrou aqui. Dizer se a pessoa que é investigada ou acusada, se ela agiu com dolo, se ela agiu com culpa. Dizer sequer quem foi o autor do disparo, ou quem foi o autor da facada, ou quem foi o mandante do crime. Os peritos estão adstritos, eles estão adstritos às questões materiais de ordem objetiva. Então, com todo respeito, as ilações, as conclusões que vêm sendo retiradas desde a apresentação do laudo ontem, elas estão equivocadas, porque não compete aos senhores peritos dizerem se a presidente Dilma tem culpa ou não tem culpa, se agiu com dolo, se não agiu com dolo, se deve ou não ser responsabilizada. Esta é a competência de vossas excelências, os senhores senadores, que são juízes da causa. Existem inúmeros livros demonstrando que esta análise final, em termos de responsabilidade e culpabilidade, compete ao magistrado. Isso é matéria básica de criminalística. E aproveito para homenagear o professor Zarzuela, que é o pai da criminalística no Brasil, e foi com ele que eu aprendi que nós temos que ler o laudo conforme o que é matéria do âmbito pericial. E nesse sentido é que eu venho insistindo desde ontem. O laudo pericial confirma completamente a nossa denúncia. Por quê? Porque ele disse com todas as letras que o Banco do Brasil financiou o Tesouro. E aqui eu lembro que não foi só o Banco do Brasil, foi o BNDES, foi a Caixa Econômica Federal também. O laudo diz com todas as letras que o Banco do Brasil contabilizou os créditos. O Tesouro e o Banco Central, por outro lado, não contabilizaram os débitos. E não contabilizaram os débitos com relação ao Banco do Brasil e também com relação ao BNDES e à Caixa Econômica Federal. O que demonstra uma ação concertada, ou seja, por quem está no topo do poder. Não foi só no Banco do Brasil. Então, isso vem de cima. Isso é muito importante. O laudo é categórico no sentido de que a medida provisória baixada para desvincular fontes, dinheiro, para poder fazer esses pagamentos, que essas medidas provisórias elas são inconstitucionais, que os decretos tiveram impacto negativo, que os decretos foram editados considerando a meta que foi proposta num projeto de lei que no momento da edição não estava aprovado, ou seja, que os decretos não consideraram a norma vigente, afrontando claramente o artigo 167 da Constituição Federal e o artigo 4º da LOA. Isso está escrito no laudo. O laudo é categórico no sentido de dizer que as operações havidas entre Banco do Brasil e Tesouro são operações de crédito, que foram remuneradas, isso está nas conclusões, que foram remuneradas, e essa remuneração pela taxa Selic é uma evidência cabal de que é uma operação de crédito. Eu relembro o que disse aqui ontem. O Código Penal brasileiro, no artigo 62, inclusive prevê pena agravada para o mandante. A acusação reitera, primeiro, este laudo que está aqui confirmou a materialidade. E a autoria delitiva, ela está clara, tanto no que tange a ação, como no que concerne a omissão. Porque num primeiro momento foi ação, quando a presidente deliberou que os bancos públicos seriam instrumentalizados para esconder a maquiagem, para esconder a situação das contas públicas. E num segundo momento foi omissão, isso está descrito na denúncia. Tanto a ação quanto a omissão. Num segundo momento foi omissão, porque quando até a imprensa já estava alertando, a presidente deixou de tomar as providências cabíveis, necessárias e exigíveis, no sentido de fazer cessar as ilicitudes, os crimes comuns e de responsabilidade. Eu pergunto à senhora, o ministro que veio ontem, o Patrus Ananias, não soube me dar esses dados, não sei se a senhora sabe. Em termos de porcentagem, o que foi para a
agricultura familiar e o que foi para o agronegócio nesse objeto aqui do nosso processo, que é o Plano Safra? A senhora sabe me dizer? Com a palavra a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos. Os valores que foram equalizados por meio da portaria 420 no Plano Safra da agricultura familiar são da ordem de 5.196 bilhões. Os valores da agricultura empresarial, eu não tenho esses números. 3 minutos, doutora Janaína. Perfeito. Eu vou complementar a pergunta, mas eu quero ainda continuar falando sobre a perícia. A defesa e a grande imprensa têm alardeado que o laudo destrói a nossa denúncia, que o laudo inocenta a presidente Dilma. Eu não sei se não leram o laudo ou se leram outro laudo. Mas eu acho que uma evidência de que o laudo apenas confirma a acusação é o fato da acusação não ter feito questionamento nenhum aos peritos e a defesa, somada aos senadores que defendem a presidente, ter apresentado algo em torno de 50 questões. Aí eu fico intrigada. Se o laudo é tão favorável, mas tão favorável assim à defesa, por que razão o advogado e os senadores apresentaram vários quesitos contraditando as conclusões periciais, dizendo que teriam sido superficiais, dizendo que como é que pode ser operação de crédito, como é que pode ter pago remuneração. Então, eu fico sem entender de que laudo se está falando. É este que nós aceitamos e vamos agora discutir com a nossa assistente técnica, porque sempre tem um ou outro ponto para complementar, ou é o laudo que a defesa diz que lhe é favorável, porém, de certa forma, combate com mais de 50 questionamentos, né? Eu acho que isso é um indício. E aí eu pergunto à nossa testemunha, a senhora pelo menos sabe dizer se o que foi para a agricultura, no caso para o agronegócio, é um valor superior, muito superior a esse que foi para a agricultura familiar? Porque ontem o ex-ministro falou que era muito mais, que era um valor muito diferente, mas ele não soube precisar. A senhora sabe dizer se é muito mais? Senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 2 minutos. Que é importante salientar o que foi comentado anteriormente, no que se refere à operação de crédito. A operação de crédito ela se dá entre as instituições financeiras e os agricultores familiares que acessam o Pronaf. Então, é exatamente nesse momento que você tem uma operação de crédito. No que se refere aos valores, não é, a equalização que foi destinada ao Plano Safra da agricultura familiar, ela vem se mantendo ao longo das 2 últimas safras, né? Nós tivemos, como eu já disse anteriormente, mais de 23 bilhões de reais em recursos, né, destinados à produção de alimentos saudáveis, à produção de alimentos orgânicos, né? A negociação que se dá entre os técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, os técnicos do Ministério da Fazenda, para a definição das linhas de financiamento, para a definição dos públicos-alvo, né, e para as atividades que serão fomentadas. No caso, por exemplo, do Plano Safra lançado pela presidenta no dia 3 de maio, o fomento vai se dar exatamente à produção de alimentos saudáveis, não é, com base na cesta de alimentos, não é, que tem impacto na inflação. Então, como secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não é, eu tenho os dados que se referem ao MDA, à agricultura familiar. E gostaria de salientar também que, fruto do grande investimento que o governo tem feito nos agricultores familiares, isso tem nos permitido ao Brasil participar de várias feiras internacionais. Só no ano passado, nós participamos da Biofac, que foi uma feira na Alemanha, apresentando produtos orgânicos. Hoje, o mel, que é produzido pelos agricultores familiares, não é? Ele tem exportação garantida para a Alemanha. Então, é um setor que tem tido investimentos, não é, bastante positivos, principalmente do ponto de vista da assistência técnica e extensão rural, o que tem permitido, não é, a gente viver uma situação bastante importante, não é, no âmbito dos agricultores familiares. Doutora Janaína, 1 minuto. Sim, agradeço as informações, muito embora não tenha sido isso que eu questionei, mas tudo bem. O que importa
importa é que, pela fala do ex-ministro de ontem, e talvez até pelo pouco que a senhora tenha comentado, fique evidente que as pedaladas não foram praticadas para favorecer as classes mais pobres. Documentalmente, nós já temos provas disso nos autos relativamente ao PSI, onde os valores que foram para grandes empresas, inclusive para uma empresa pública, que é a Petrobras, foram valores milionários e inexplicáveis, digamos assim. E a justificativa da presidente para as pedaladas é sempre que quis favorecer a classe mais desfavorecida. Agora, um outro ponto que é importante, essa denúncia não foi ofertada porque o Banco do Brasil foi lesado. O problema não é com o Banco do Brasil. Quem foi lesada foi a população quando não teve acesso aos dados verdadeiros sobre o que estava acontecendo nas contas públicas. A lesão aqui foi a fé pública. O povo foi enganado. Esse é o ponto. Esse é o centro da denúncia, a fraude. Conclua, doutor. Obrigada, excelência, só isso. Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Cátia Abreu, 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas boas-vindas. Gostaria apenas de reafirmar alguns pontos que aqui foram colocados na ocasião em que estive fazendo a defesa da presidente no quesito Plano Safra. Mas eu só gostaria de insistir com relação à questão de operação de crédito. Primeiro, que banco não tem prejuízo. Eu não conheço banco que dá alguma coisa para alguém. Eu até gostaria de conhecer. Mas, neste caso específico, quem passa e quem faz o empréstimo aos produtores não é a União que recebeu dinheiro dos bancos emprestados e repassou aos produtores. A União contratou apenas e viabilizou a operação de crédito subvencionada, aprovada em lei pelo Congresso Nacional. Então, neste momento, quem assina a operação de crédito é o produtor rural, junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica e demais bancos. A União fica ao seu encargo de operar e repassar a subvenção. E quero ainda comentar, como o senador disse anteriormente, que é apenas uma bolsa empresários. Eu não quero negar que a subvenção ela foi dada a todos os produtores de todos os tamanhos, porque isso não se escolhe cara nem coração. Arroz, feijão, soja e milho tem preço internacional, não interessa o tamanho da fazenda. E a subvenção, ela é apenas para dar competitividade ao produtor brasileiro, que vai concorrer no mercado das commodities internacional, senador Ataídes, com juro de 0 nos Estados Unidos ou juro de 4% na Europa. E nós jamais poderíamos ter 370 bilhões de reservas cambiais se nós não tivéssemos um juro competitivo a esses países. A questão foi porque o Brasil abriu-se para o mundo. Então, a subvenção, ela é quase que uma exigência para que a agricultura brasileira possa sobreviver. Por isso, ela foi colocada em lei, ainda no governo Collor, quando o Brasil foi aberto ao mundo, que entendeu-se que os produtores rurais jamais concorreriam no mundo se não houvesse essa subvenção para equiparar modestamente os juros internacionais, que ainda são muito mais baixos do que praticado no Brasil, mesmo com a subvenção dada ao governo. Quando a senadora Fátima Bezerra disse do cálculo em 6 meses, a portaria, ela define apenas que em 6 meses não é para o governo federal pagar a subvenção. A partir daqueles 6 meses, a conta fecha, porque é muito complicado você fazer uma conta mensal, apesar de que os bancos apresentem uma conta mensal, porque é uma exigência apresentar o seu balanço mensal por Basileia e pelas regras do Banco Central, mas não significa que a União deve mensalmente. A regra do Banco Central, a da portaria, diz que o banco que vai receber a subvenção, ele tem que apresentar
apresentar ao governo a conta fechada a cada 6 meses. Mas o próprio relatório diz aqui, claramente, que definem explicitamente o prazo de pagamento, mas o fazem de forma implícita. Eu gostaria de conhecer um contrato de empréstimo, de operação de crédito, que tem data implícita, porque eu quero tomar esse crédito. Crédito com data implícita, eu gostaria demais de ter. Eu só conheço contrato de empréstimo com data explícita. E todos os empresários que estão aqui sabem disso. Então, com data implícita, não pode ser operação de crédito. Ou nós vamos ter que mudar todo o arcabouço jurídico. Então, conclua, eu só senadora, quero... por favor. Obrigado, senhor presidente. Em 2 minutos. Eu só quero lembrar mais uma vez que o TCU, inclusive, o TCU não fala em nenhum momento, em nenhuma linha e nenhuma vírgula na responsabilidade da presidente Dilma Rousseff sobre o Plano Safra e sobre a subvenção do Plano Safra, porque é de responsabilidade integral do Ministério da Fazenda via Tesouro Nacional. O próprio tribunal não condena o não pagamento no passado porque ele não era explícito. A partir do momento que o TCU disse, a hora que os 6 meses vencerem e que o banco apresentar a conta ao governo, aí tem que ser pago imediatamente. A partir daquela decisão, a partir daquele dia, o governo federal não atrasou nem 1 minuto depois de que o órgão de controle mudou a regra e fez uma outra definição, que ninguém está reclamando dessa nova definição, mas que é uma nova definição que não era usada anteriormente. Agora, eu não posso dizer que um cheque sem fundo, por exemplo, é estelionato ou não, pelo volume do cheque sem fundo. Cheque sem fundo de R$1 é estelionato, desde que não seja predatado. Agora, operação de crédito, porque no passado atrasava-se também as subvenções, mas que era um valor menor e que um Dilma Rousseff foi um valor maior, é querer dizer que querer dizer que é estelionato, cheque acima de R$1 milhão e não mais menos abaixo de R$1 milhão. Então não é o valor, não é o volume que vai definir o crime, e sim o hábito e as regras que foram praticadas ao longo dos anos. Sem dizer que nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal não é lei orçamentária. A lei orçamentária, todos nós sabemos o que ela contém. O PPA, a LDO e a LOA. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Cátia, eu deixei que o tempo de Vossa Excelência estourasse com a aquiescência de todos os presentes em homenagem à estreia de Vossa Excelência. É de boas-vindas, é o DEBI. Muito obrigado, senhor presidente. Passo agora a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Conceição. Senhor presidente, me permite o artigo 14, só para fazer um ligeiro comentário? Não, faça, eu vou permitir a Vossa Excelência, pela ordem, 1 minuto. Porque artigo 14, eu acho que eu não ofendi meu colega senador. Não cabe o artigo 14. Eu vou dar 1 minuto a Vossa Excelência. Só estou querendo aproveitar a oportunidade, minha querida senadora Cátia, lá do meu querido estado do Tocantins. Senhor presidente, o que a senadora colocou com relação ao procedimento dessa tomada de empréstimo junto ao Banco do Brasil pelos agricultores é correta, não há dúvida nenhuma. Mas essa diferença desse subsídio, o governo toma um dinheiro emprestado a 14% e empresta a 5%. Então, essa diferença realmente é a taxa de juro. Não tem. Inclusive, eu tenho falado sobre o contrato de mútuo. Por que o governo não assinou um contrato de mútuo? Porque todo este procedimento foi já ilícito. está esclarecido, senador. Vamos passar agora a palavra à doutora Janaína. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada. Cumprimento a presidência, a relatoria, senhores senadores, colegas advogados. Antes, gostaria também de informar que o senador Magno Malta agora é titular da comissão especial em substituição à senadora Rose de Freitas. Seja bem-vindo como titular, senador Magno Malta. Eu agradeço. Eu estava aqui como suplente o tempo inteiro porque eu nunca me senti reserva em lugar nenhum. Então, por isso, mesmo como suplente, eu era efetivo. Vossa Excelência foi
foi promovido para a alegria de todos nós. Com a palavra, a doutora Janaína. Muito obrigada, Excelência. Eu cumprimento a testemunha. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos com relação ao laudo pericial, que eu entendo que são esclarecimentos que precisam ser feitos. A disciplina que trata dessa matéria de perícia não é nem o direito penal, nem é o processo penal. Na verdade, nós temos duas disciplinas que abordam essa questão, que é a medicina forense e a criminalística. Tanto no campo da medicina forense como no âmbito da criminalística, e eu tive excelentes professores nas duas disciplinas e uso muito o que eles me ensinaram na disciplina que ministro, que é segurança pública na faculdade, o que esses professores nos ensinam é que nós temos que ler o laudo conforme o que é da competência do perito. Não é da competência do perito dizer se a pessoa... E cortaram a fala aqui. Cortaram o microfone. Acho que caíram todos. Voltou. Não é da competência do perito, em qualquer que seja o crime analisado. Nossa, o negócio depois entrou aqui. Dizer se a pessoa que é investigada ou acusada, se ela agiu com dolo, se ela agiu com culpa. Dizer sequer quem foi o autor do disparo, ou quem foi o autor da facada, ou quem foi uma... Eu relembro o que disse aqui ontem. O Código Penal Brasileiro, no artigo 62, inclusive prevê pena agravada para o mandante. A acusação reitera. Primeiro, este laudo que está aqui confirmou a materialidade. E a autoria delitiva, ela está clara. Tanto no que tange a ação, como no que concerne a omissão. Porque num primeiro momento foi ação, quando a presidente deliberou que os bancos públicos seriam instrumentalizados para esconder a maquiagem, para esconder a situação das contas públicas. E num segundo momento foi omissão, isso está descrito na denúncia. Tanto a ação quanto a omissão. Num segundo momento foi omissão, porque quando até a imprensa já estava alertando, a presidente deixou de tomar as providências cabíveis, necessárias e exigíveis, no sentido de fazer cessar as ilicitudes, os crimes comuns e de responsabilidade. Eu pergunto à senhora, o ministro que veio ontem, o Patrus Ananias, não soube me dar esses dados, não sei se a senhora sabe. Em termos de porcentagem, o que foi para a agricultura familiar e o que foi para o agronegócio nesse objeto aqui do nosso processo, que é o Plano Safra? A senhora sabe me dizer? Com a palavra a senhora Maria Fernanda, na condição de testemunha, 3 minutos. Os valores que foram equalizados por meio da portaria 420 no Plano Safra da agricultura familiar são da ordem de 5.196 bilhões. Os valores da agricultura empresarial, eu não tenho esses números. 3 minutos, doutora Janaína. Perfeito. Eu vou complementar a pergunta, mas eu quero ainda continuar falando sobre a perícia. A defesa e a grande imprensa têm alardeado que o laudo destrói a nossa denúncia, que o laudo inocenta a presidente Dilma. Eu não sei se não leram o laudo ou se leram outro laudo. Mas eu acho que uma evidência de que o laudo apenas confirma a acusação é o fato da acusação não ter feito questionamento nenhum aos peritos e a defesa, somada aos senadores que defendem a presidente, ter apresentado algo em torno de 50 questões. Aí eu fico intrigada. Se o laudo é tão favorável, mas tão favorável assim à defesa, por que razão o advogado e os senadores apresentaram vários quesitos contraditando as conclusões periciais, dizendo que teriam sido superficiais, dizendo que como é que pode ser operação de crédito, como é que pode ter pago remuneração. Então, eu fico sem entender de que laudo se está falando. É este que nós aceitamos e vamos agora discutir com a nossa assistente técnica, porque sempre tem um ou outro ponto para complementar
complementar, ou é o laudo que a defesa diz que lhe é favorável, porém, de certa forma, combate com mais de 50 questionamentos, né? Eu acho que isso é um indício. Mandante do crime, os peritos estão adstritos, eles estão adstritos às questões materiais de ordem objetiva. Então, com todo respeito, as ilações, as conclusões que vêm sendo retiradas desde a apresentação do laudo ontem, elas estão equivocadas, porque não compete aos senhores peritos dizerem se a presidente Dilma tem culpa ou não tem culpa, se agiu com dolo, se não agiu com dolo, se deve ou não ser responsabilizada. Esta é a competência de vossas excelências, os senhores senadores, que são juízes da causa. Existem inúmeros livros demonstrando que esta análise final, em termos de responsabilidade e culpabilidade, compete ao magistrado. Isso é matéria básica de criminalística. E aproveito para homenagear o professor Zarzuela, que é o pai da criminalística no Brasil, e foi com ele que eu aprendi que nós temos que ler o laudo conforme o que é matéria do âmbito pericial. E nesse sentido é que eu venho insistindo desde ontem. O laudo pericial confirma completamente a nossa denúncia. Por quê? Porque ele disse com todas as letras que o Banco do Brasil financiou o Tesouro. E aqui eu lembro que não foi só o Banco do Brasil, foi o BNDES, foi a Caixa Econômica Federal também. O laudo diz com todas as letras que o Banco do Brasil contabilizou os créditos. O Tesouro e o Banco Central, por outro lado, não contabilizaram os débitos. E não contabilizaram os débitos com relação ao Banco do Brasil e também com relação ao BNDES e à Caixa Econômica Federal, o que demonstra uma ação concertada, ou seja, por quem está no topo do poder. Não foi só no Banco do Brasil. Então, isso vem de cima. Isso é muito importante. O laudo é categórico no sentido de que a medida provisória baixada para desvincular fontes, dinheiro, para poder fazer esses pagamentos, que essas medidas provisórias elas são inconstitucionais, que os decretos tiveram impacto negativo, que os decretos foram editados considerando a meta que foi proposta num projeto de lei que no momento da edição não estava aprovado, ou seja, que os decretos não consideraram a norma vigente, afrontando claramente o artigo 167 da Constituição Federal e o artigo 4º da LOA. Isso está escrito no laudo. O laudo é categórico no sentido de dizer que as operações havidas entre Banco do Brasil e Tesouro são operações de crédito, que foram remuneradas, isso está nas conclusões, que foram remuneradas, e essa remuneração pela taxa Selic é uma evidência cabal de que é uma operação de crédito.